Oi, quarto ano. Vamos dar continuação. Faltou terminar uma atividade de ciências naturais, tá? Página 186, atividade 17 e 18. Movimento dos continentes. O que são continentes? São grandes extensões de terra situadas acima do nível do mar e é contornada pelos oceanos e mares. A gente já viu que a Terra não foi sempre assim, né? Teve a formação da crosta terrestre pelo resfriamento e o acúmulo de água dos oceanos em volta. Só que não era como a gente conhece os continentes, né? Existe uma teoria que chama a teoria da deriva continental, que foi um geólogo alemão, que eu não vou falar o nome dele aqui porque é complicadinho, fez em 1915 essa teoria. Segundo ele, os continentes sempre vão estar em constante movimento. E em um dado momento da história geológica da Terra, esses continentes estavam todos unidos. Se vocês olharem aí na apostila, tá todos os continentes num bloco só. Esse bloco só a gente chama de Pangeia, que era a união de todos esses continentes. Com o passar do tempo, a Pangeia dividiu-se em duas grandes partes. Formaram a Laurásia e a Gondwana, no hemisfério sul. Esses dois, que é a segunda imagem aí. Aí esses dois continuaram se movimentando e se dividindo, e a Laurásia deu origem à América do Norte. E aí surgiu a Eurásia, a Gondwana deu origem à América Central, do Sul, África, Oceania e Antártica, como mostra o esquema. Então era tudo um bloco só, foi dividindo em dois, foi dividindo em mais, até virar os continentes que a gente conhece hoje, né? E isso está em constante movimento. Aí a gente tem as placas tectônicas. Quando você pensa num terremoto, por que será que acontece um terremoto? Por que será que acontece um tsunami? Por que será que tem as atividades vulcânicas? O vulcão está lá adormecido, de repente ele começa a soltar as labaredas, as larvas. Por que será que tem derramamento de magma? O que é magma? É isso que a gente vai ver. A nossa crosta terrestre é formada por placas tectônicas. Se a gente olhar no globo terrestre, geralmente ele tem essas divisões de placas tectônicas, que são como se fossem placas e elas são unidas. Conforme os continentes essas placas tectônicas são elas que sustentam os continentes parados no lugar. Conforme ocorre alguma movimentação, como a teoria do alemão diz, essas placas tectônicas dão meio que uma chocada, sabe assim? É como você colocar dois metais um do lado do outro em cima de uma mesa e bater na mesa. Esses dois metais vão se mexer, e conforme eles se mexem, se chocam. E é isso que acontece com as placas tectônicas. Elas se chocam e formam o quê? Vão formar os terremotos, as alterações do solo, os tsunamis. Os tsunamis acontecem porque ocorre esse choque das placas tectônicas no fundo dos oceanos. Aí esse fundo se choca. Quando você mexe um copo de água, bate num copo de água, a água não faz isso aqui e sobe? É isso que acontece com o tsunami. Essas placas se chocam, sobe toda aquela água e vem para o continente. E é isso que é um tsunami. As atividades vulcânicas, os vulcões começam a funcionar também. Derramamento de magma. O que é magma? Magma é aquela lava que sai dos vulcões, que sai de dentro da terra. E esse choque de placas tectônicas também formam esse derramamento de magma. Esse magma é a lava que acaba se espalhando na superfície e ela esfria muito rápido e fica solidificado, né? Existem algumas rochas feitas desse magma.
Aqui a gente tem até a foto de um vulcão na Guatemala que em março de 2017 ele iniciou as atividades vulcânicas, né? Não é do nada que o vulcão decide estar adormecido e decide soltar as larvas dele. É quando ocorre algum choque de alguma placa tectônica do lugar. Na página 188 tem a diferença dos movimentos dessas placas. Por exemplo, o terremoto é quando as placas se chocam assim, elas estão grudadas, elas vão para frente e para trás. O vazamento de magma, elas se chocam, abre um espaço que sai os magmas. A formação das montanhas, a Terra acaba se chocando de uma forma que acaba formando as montanhas, entendeu? A gente tem aqui também um Saiba Mais. A Cordilheira dos Andes é o maior conjunto de montanhas da América do Sul, passando pelo Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. A cordilheira surgiu pelo choque entre duas placas tectônicas. Então eles ficam bem onde tem as placas tectônicas. Vocês já pararam para pensar que no Brasil não tem terremoto? Por que no Brasil não tem e no Chile, por exemplo, tem? Que é tão perto. Porque o Brasil está situado num local em que não tem esse encontro das placas tectônicas. Então é bem no meio de uma, mas não é onde tem essa emenda, onde tem esse choque das duas. Por isso que tem, no Japão tem muito terremoto, em alguns países da Europa, porque alguns países estão bem no meio dessa divisão. E é nessa divisão que ocorrem os terremotos, tá? Quem quiser pode pesquisar na internet vídeos de terremotos no YouTube, ou até mesmo assistir filmes. Desculpa, eu estava procurando filmes, mas todos os filmes que eu encontrei era com a classificação acima de 12 anos. Então eu não posso indicar. Mas vocês podem pesquisar em casa alguma coisa relacionada a terremoto, que é um assunto bem interessante. Tsunami também. Aí vocês façam um exercício de aplicação da página 189 e 190, tá bom? Lembrando que a gente corrige quando voltar. Beijos, até a próxima.